deve chegar logo à linha de chegada? Muitas vezes me encontro em uma situação em que não estou feliz comigo mesma. Comparo minhas habilidades, conquistas e até minha aparência com a de outros. E acho que essa é uma das razões da minha baixa autoestima. Como você acha que posso aumentar minha autoestima e me livrar dessa autodepreciação que sinto por mim mesma? Bem, essa autoestima, essa autoconfiança, todas essas coisas, infelizmente, têm sido muito vendidas no planeta. Por que você precisa de estima? Por que você precisa de estima? Estima é porque você quer ser um pouco mais do que a outra pessoa o tempo todo. Infelizmente, nossos sistemas educacionais foram feitos desse jeito desde o jardim de infância. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? Você quer ser o primeiro. Então, o seu senso de felicidade só acontece quando todos estão indo pior do que você. Que tipo de vida é essa? Por que estamos estruturando nossas vidas desta maneira, em que se todos estiverem indo mal, eu me sentirei ótimo? Eu acho que é a doença. Alô? Você acha que é alegria ou doença? Por favor, me diga. Se todos vocês estão indo mal, eu me sinto ótimo, porque agora eu sou o número 1. Não. Isso tem que acabar. Desde cedo, infelizmente, isso está sendo imposto na mente de uma criança. Que você tem que estar acima de todos os demais. Isso é como... Eu quero que você apenas imagine se isso acontecesse a outras criaturas, digamos que aconteceu com as plantas, árvores e animais. Se uma formiga quisesse se tornar como um elefante, ela seria uma formiga-elefante terrível, não é? Suponha que um pé de manga queira se tornar como um coqueiro. Seria um pé de manga horrível porque com um galho assim... Nenhuma manga brotaria disso? Uma mangueira é assim, um coqueiro é assim. É assim que deve ser. Isso tem acontecido porque, de muitas maneiras, as pessoas têm metido essas coisas em sua mente, o que é bom, o que é ruim, o que é alto, o que é pequeno, o que é para cima, o que é para baixo. Por causa disso, você nunca prestou atenção a todos os aspectos da vida, no sentido... Talvez pessoas das humanas e advogados. O que você é? Ah, o pessoal da contabilidade. Você nunca prestou atenção a essas coisas? Eu passei muito tempo prestando atenção a tudo quanto é tipo de criaturas, formigas, gafanhotos, minhocas e tudo mais. Se você observar, digamos, uma formiga, ou vamos pegar algo um pouco mais que uma formiga, como um gafanhoto, é mais fácil de vê-lo. Se você olhar para ele com atenção, quem quer que tenha criado este gafanhoto prestou tanta atenção a um gafanhoto quanto prestou a este aqui? Por favor, preste atenção e veja. Quando a fonte da criação deu igual atenção à formiga e a você, quem diabos é você para pensar que uma formiga é uma criatura inferior e você é um super ser humano? Por que você está fazendo este julgamento? A criação não fez esse julgamento. Você pode pensar que é superior simplesmente porque, de uma forma ostensiva, você está caminhando neste planeta, mas isso não é verdade. O fato é o seguinte. Veja, se todas as minhocas deste planeta, agora mesmo, se todas elas morrerem, todas as minhocas, em cerca de 12 a 18 meses, toda a vida neste planeta cessará, tudo, incluindo você e eu. Suponha que todos os insetos morram hoje. Dentro de algo como 2 anos e meio a 4 anos, toda a vida cessará. Mas se todos os seres humanos morrerem, o planeta florescerá? Sim, nós fazemos bom estrume. Se os seres humanos desaparecerem, pelo meio desse edifício as árvores vão crescer, não é? Sim ou não?
tudo florescerá. Então, quem diabos está lhe dizendo que você é a vida mais importante? Essa ideia de que o cosmos é centrado no homem é uma ideia estúpida. Neste cosmos, até mesmo esse sistema solar é uma pequena partícula. Amanhã de manhã, se todo o sistema solar evaporar, ninguém notará isso. Isto é o quão pequeno ele é nesta pequena partícula. O planeta Terra é uma micropartícula. Nesta micropartícula, Bengaluru é uma super micropartícula. Nisto, você é uma grandíssima pessoa com uma grande autoestima. Isto não é um problema simples. As pessoas sofrem com isso por toda a vida sem saber como lidar. Essencialmente, é apenas isto. Você se meteu num lugar onde a maioria dos seres humanos está neste lugar. Você se coloca num lugar onde você não consegue lidar com seu próprio processo de pensamento e com suas emoções, apenas isso. Você encontra pessoas de 50, 60 anos que ainda não descobriram como lidar com seus pensamentos e com suas emoções. Estas são faculdades básicas. Quando diabos é que você vai aprender a usar o seu pensamento e a sua emoção? Suponha que você tenha 20 anos de idade e ainda não sabe como usar os seus dedos. As pessoas dirão que você é uma pessoa com deficiência, não é? Seja qual for a sua idade e você ainda não sabe como usar seu pensamento e sua emoção, você também é uma pessoa com deficiência? Alô? Você é ou não é? Você mesmo está se debilitando? A razão pela qual isso aconteceu é simplesmente porque você criou divisões que não são naturais na existência, que não existem em nenhum outro lugar exceto na mente humana. Sim? Em nenhum outro lugar isso existe, exceto na mente humana. Por que você é uma menininha? Posso chamar você de menininha? Sim, pode. Estou dizendo a vocês, meninos, ela não é uma menininha. Para mim, ela é uma menininha. Quando a minha filha estava crescendo, ela cresceu comigo viajando por todo lugar. Quando ela tinha 3 meses e meio de idade, ela viajava sozinha comigo. Eu dirigia por toda a Índia com ela amarrada no banco do carro. Então, ela cresceu dessa forma, todos os dias estávamos numa família diferente. As pessoas são maravilhosas, mas existe um problema com os adultos. No momento em que eles veem uma criança, eles querem ensinar a criança algo que não funcionou na vida deles. Você tem que ver, essa necessidade é tão compulsiva. No momento em que eles veem uma criança, eles têm que ensinar. Eles têm que ensinar. Então eu criei uma regra. Veja, você pode brincar com ela o quanto quiser. Pode falar com ela. Mas ninguém vai ensinar nada a ela. Mas Sadhguru, ela não aprenderá nada. ABC, pelo menos 1, 2, 3, eu disse nada de 1, 2, 3. Então eles disseram, ela não saberá contar nem mesmo os dedos dela. Eu não me importo. Se ela não souber como contar os dedos, desde que ela saiba como usar os dedos, eu não me importo. Ela acha que tem 1 milhão de dedos, qual é o meu problema? Mas eles querem ensinar 1, 2, 3, ABC, Mary tinha um carneirinho. Eu disse, eu não me importo se Mary tinha um carneiro ou não. Vocês não vão lhe ensinar nada. Então ninguém ensinou nada a ela. Ela é todo ouvidos, todo mundo a tratava, porque se você não tem nada a ensinar, você tem que tratar alguém como seu igual. Então ela cresceu, por volta dos 2 anos e meio e 3 anos de idade, ela conseguia dizer, decorado, uns 700 a 800 nomes, todos de adultos. Ela achava que todos eram seus amigos, porque todo mundo falava com ela como se ela fosse uma adulta. E eu não a teria mandado para a escola, mas minha agenda ficou totalmente louca e eu tive que colocá-la em alguma escola. Então, quando ela tinha 12 e 13 anos de idade, um dia ela voltou para casa e algo tinha acontecido na escola que a perturbou. Então ela veio até mim e disse, você está ensinando a todos tantas coisas? Você não está me dizendo nada? Eu disse, veja, eu não faço isso sem ser solicitado. Agora que você veio, apenas sente-se.
Isso é tudo o que você precisa saber. Nunca olhe para ninguém como se estivesse acima de você. Ela olhou para mim assim, e você? Esse tipo de coisa. Eu disse, especialmente eu, porque no momento em que você me olhar como se eu estivesse acima de você, você deixará de me perceber completamente. Se você olhar para mim simplesmente do jeito que sou, haverá muito valor nisso? Se você me olhar como se eu estivesse acima de você, o que você vai fazer? Provavelmente tirar minha fotografia e pregá-la na sua parede, como você faz com tantas pessoas que são de valor nesse mundo. Você simplesmente olhe para mim pelo que sou, não me olhe como se eu estivesse acima de você. Nem olhe para ninguém como se estivesse abaixo de você, isso é tudo. Nunca olhe para nada como se estivesse acima de você, nem abaixo de você. Se você vê tudo simplesmente do jeito que é, tudo terá um valor imenso, todos têm um lugar e um valor em suas vidas, não é? Cada criatura tem valor? Por não percebermos isso, quantas coisas nós destruímos neste mundo? Simplesmente porque pensamos que isso tem valor e isso não tem valor. Não existe nada aqui que não seja valioso, tudo tem seu valor. Talvez você não seja capaz de vê-lo. Portanto, não se estabeleça assim. Você versus o resto do mundo. É uma péssima competição para entrar. Você quer ser o número 1 neste planeta. É um lugar horrível? Todo mundo abaixo de você e você por cima. É um bom lugar para se estar? Eu acho que é um lugar doentio. Essa atitude de querer estar à frente de alguém precisa sumir? Bem, para se divertir em um jogo ou algo assim, você compete, isso é diferente. A vida não é uma competição, a vida não é uma corrida. Se a vida for uma corrida, você deve chegar logo à linha de chegada. Se você pensa que a vida é uma corrida, você deve estar na linha de chegada hoje, eu posso lhe dizer como. Você quer chegar lá? Não? Isto não é uma corrida. Este é um tremendo privilégio de termos vindo como seres humanos. Isso significa que nossa capacidade de experienciar a vida é de uma proporção muito maior do que de qualquer outra criatura neste planeta. Esse é o significado de quem somos, sim? Nós podemos experienciar a vida de maneiras muito mais vívidas do que como uma formiga pode experienciar, como um gafanhoto pode experienciar, como alguém mais pode experienciar. Este é nosso privilégio. Em vez de experienciar a vida, estamos tentando ganhar a corrida. Se você ganhar a corrida, você deve estar no crematório hoje. Você não precisa de nenhuma autoestima. Nesta cultura, se você não sabe disso, pode haver pessoas com nomes como este. Haverá um Ramadas, um Krishnadas, o que seja. O que isto significa é que as pessoas estão conscientemente assumindo o nome de um escravo, porque um escravo alegre e com disponibilidade é um tremendo ser humano. Somente alguém que foi escravizado por alguém, isso é um caso diferente. Mas voluntariamente, eu estou disposto a fazer qualquer coisa que seja necessária neste mundo, é um escravo maravilhoso, não é? Eu sou um. Você precisa aprender a ser feliz com as suas compulsões. De qualquer maneira você tem a compulsão. Se você não está feliz com ela, agora você tem dois problemas, a compulsão e a infelicidade. Se você tiver ao menos um problema, é mais fácil lidar com ele? Você tem as suas compulsões, aprenda a observá-las alegremente. Isso não significa que você está feliz pelas suas compulsões. Você é feliz. O motivo de estarmos sempre falando sobre alegria, amor e coisas assim é para manter a mente agradável, para manter as emoções agradáveis. Porque quando a sua mente e as suas emoções estão agradáveis, você está flexível, podemos fazer muitas coisas com você. Quando a sua mente e as suas emoções não estão agradáveis, você se torna rígido, nada pode ser feito com você. Portanto, você já tem um problema, não crie o próximo. A infelicidade é desagradável. Agora, quando você está em um estado desagradável, ninguém pode te tocar, ninguém pode te ajudar, ninguém pode fazer nada com você. Se você está em um estado agradável, você está disposto a ser moldado para um formato diferente, não é? Quando você está em um estado desagradável, você não está nem disposto a ser tocado. Então, a infelicidade é um problema maior do que qualquer maldita compulsão que você tenha? Um problema muito maior, porque agora você não pode ser tocado, você não pode ser moldado, você não pode ser ajudado. Então primeiro resolva isso. Qualquer que seja seu desvario,
A primeira coisa é aprender a ser alegre e amoroso. Assim, fica fácil trabalhar com você, fica fácil te ajudar, fica fácil lhe alcançar, fica fácil fazer coisas com você para além dos seus gostos. Porque o que você gosta e não gosta, essas são as compulsões básicas. Se tivermos que te ajudar a sair disso, você precisa estar em um estado agradável. Se você está em um estado de desagradabilidade, não podemos fazer com que você faça algo que não goste. Você fará apenas o que gosta. Quanto mais infeliz a pessoa é, mais ela vai insistir. Eu só farei isso, é assim que eu sou. As pessoas alegres são flexíveis. Você pode fazê-las dançarem, você pode fazê-las chorarem, você pode fazê-las pularem. Elas farão tudo quando elas estão felizes. Elas são flexíveis. Não perca a sua flexibilidade. Essa é a coisa mais importante. É por isso que de manhã, yoga. Começando com as suas costas, lentamente iremos trabalhar até a cabeça. Porque a flexibilidade é a chave. Se você se tornar fluido, ótimo. De ser sólido para se tornar flexível, depois se tornar fluido, depois se tornar gasoso, depois se tornar o nada, isso se assemelha a uma progressão, não é? Então, é importante se manter flexível. A flexibilidade não é possível quando você está em qualquer estado de desagradabilidade, tanto na mente quanto nas emoções. Então, essa é a razão pela qual estar alegre, ser amoroso, estar feliz, estar em paz é importante, apenas por essa razão. Portanto, não crie um problema duplo. Você já tem o suficiente e essas não são as únicas compulsões que você tem. Você tem muitas outras. E o próprio propósito do Samyama é trazer à tona todas essas coisas que você tem escondido, porque se você as enterrar, elas só irão crescer. Você enterra as suas batatas, elas irão se multiplicar e crescer. O karma é como um saco de batatas. Quanto mais fundo você enterrá-las, mais elas crescerão. Então este é um lugar para arrancá-las, secá-las de tal maneira que elas não cresçam novamente. Se você se submeter suficientemente a um sadhana intenso, você verá. Quando você sair para o mundo, muitas das suas simples compulsões desaparecerão. E estou lhe dizendo, se você estivesse com as compulsões de uma semana atrás, você não conseguiria se sentar assim. O que todos vocês têm conseguido fazer perfeitamente bem? Você não consegue se sentar quando existem compulsões? Sim, uma ou outra bobagem tem surgido, não é que você se tornou 100% livre, mas muitas das suas compulsões se encerram. É por isso que você consegue se sentar. Tudo está doendo. Quem não está com dor? Todos estão doloridos, inclusive eu. Para mim, apenas uma perna, para você as duas. Ao menos disso eu estou dispensado, porque eu tenho que permanecer sentado durante vários samyamas. Apenas uma perna. Para vocês, as duas pernas. Está doendo? Aí é que está. Isso dói, eu quero me levantar. Sinto fome, eu quero correr e comer. Me sinto assim, eu quero ir fazer xixi. Isso é o que temos superado. Muita fome, mas não importa. Muita dor, não importa. É uma compulsão terrível. A maioria das pessoas não aguentará por 2 minutos, elas irão quicar por aí. Agora você está apenas sentado. E alguém está sentado ao seu lado e eles ainda fazem bababá, bububu. Estão tirando todas as batatas deles? Não apenas as suas. Você também tem de lidar com as batatas à sua volta. Batatas podres voando por todos os lados, e mesmo assim... Então não reclame, você está indo bem, mas ainda há muitas batatas para se retirar. Elas precisam ser retiradas diariamente, todos os dias. Fazer isso apenas uma vez ao ano por 7 dias não é suficiente. Todos os dias você as remove, as seca e as guarda dentro de você. As seque a tal ponto que não possam brotar novamente.
Assim tudo bem, as batatas são úteis. Você não deve se desfazer das suas batatas, senão toda a sua experiência de vida desaparecerá. Apenas seque-as de tal maneira que elas parem de crescer. O que está lá, fica lá. A mesma maldita batata se multiplica em milhares. Essa é uma batata exagerada, não é? Portanto, você as seca e apenas as mantém como elas são? Veja, é assim. Você tem 5 minutos de experiências intensas, digamos que de dor ou de medo, ou de alguma experiência torturante, ou de algo que foi abominável para você. 5 minutos. Esses 5 minutos de batatas irão se multiplicar e multiplicar e multiplicar e governar toda a sua vida. Onde quer que você vá, é disso que você fala. Onde quer que você esteja, é nisso que você pensa. Se algo se mover, você pensa que é a mesma coisa que vai acontecer. Pois você está multiplicando as suas batatas, você as enterrou e agora elas estão se multiplicando. Elas se tornarão milhares de batatas do mesmo tipo, abomináveis. Agora, você secou essa batata e a guardou, ela está aqui. Ela é uma boa experiência. Se você passou por uma experiência realmente ruim, essa é uma boa experiência, porque estas são inestimáveis. O que você aprende através de momentos desagradáveis em sua vida é inestimável. Se você esquecer essa experiência, você é um tolo. Apenas um tolo tentaria esquecer. Se você for inteligente, deverá lembrar de toda experiência desagradável que teve, sem ressentimento, sem raiva, sem ser desagradável, apenas na sua memória, sempre, para que você nunca mais entre na mesma situação novamente. Se você queimar a sua experiência, você vai passar pela mesma bobagem novamente. Nós só queremos tirar as batatas e secá-las de tal maneira que elas não possam brotar, mas nós queremos preservar as batatas. Nós não queremos nos livrar delas. Do contrário, você será mais uma vez um tolo ignorante que fará as mesmas coisas de novo. O valor das experiências de vida não pode ser jogado fora. O valor das experiências de vida definitivamente não pode ser jogado fora. Elas são necessárias. Se você conseguir mantê-las a uma distância e usá-las como experiência, se você permitir que isso cresça em você, então isso irá simplesmente envenenar toda a sua vida. Karma. Karma é a única coisa. A memória da experiência é a única coisa que pode trazer sabedoria a você. E é a única coisa que pode te prender. E é algo que pode envenenar tão fortemente a sua vida a ponto de te destruir. Então o karma não é o problema. O problema é como você o carrega. Como você o carrega é o único problema. O karma não é o problema. Nada no mundo jamais acontecerá 100% do seu jeito. Essa pessoa aqui deve acontecer do seu jeito. Seu corpo e seu cérebro cooperam melhor somente quando sua experiência de vida for agradável. Essa é a fábrica de químicos mais complexa. E podemos ensinar você a ser um ótimo gerente dessa fábrica, para que você esteja sempre absolutamente irradiante. Oi, Sadhguru. Minha pergunta é: muitas vezes na sociedade lhe foi dito o que deveria deixá-lo feliz. E de certa forma nós seguimos. Eu queria saber sua opinião sobre o que deveria fazer uma pessoa essencialmente feliz. Então, o que é ou o que significa ser verdadeiramente feliz? Namaskaram, KD. Desculpe lhe dizer isso. Minha viagem em abril para a África do Sul foi adiada por causa do vírus. Você conhece a situação, mas sobre a felicidade, eu estava agora mesmo dizendo a eles que essa é a temporada da manga na Índia e talvez em algumas partes da África também, mas você não pode comparar a manga indiana a nada. Bem, agora, quando nos aproximamos de uma mangueira, esse é o momento em que todos os meninos e meninas estão olhando. Os papagaios também estão aqui, todos estão olhando para as mangas. Essa é a direção para a qual estamos olhando, porque é ali que está a doçura.
Suponha que você esteja abaixo da mangueira e comece a cavar. Existe alguma chance de você comer uma manga? Eu pergunto. Isso é possível? Então, o que precisamos entender é que a experiência humana é gerada dentro de nós. Não importa o que, alegria ou miséria, agonia ou êxtase, dor ou prazer, é causado a partir de dentro de nós. Mas estamos tentando consertar o mundo para que sejamos felizes? Veja, nós pensamos que estávamos consertando o mundo, apenas um vírus bobo. Toda a nossa vida deu uma reviravolta. Então agora, todos os nossos programas foram cancelados e houve muita perda financeira em todos os lugares porque reservamos espaços para grandes eventos e muita coisa foi feita. Os voluntários trabalharam em todos os lugares. Agora, está apenas no ar, nós não podemos nem dizer quando faremos. Essa é a hora de entrar em depressão. Porque todo mundo diz, se as coisas não acontecem do jeito que você pensa que elas deveriam acontecer, você deve ficar infeliz. Nada no mundo jamais acontecerá 100% do seu jeito. Essa pessoa aqui deve acontecer do seu jeito, 100%. Se esse aqui acontecer 100% do seu jeito, você se manteria radiante ou infeliz? A questão é só essa. Eu sei qual é a sua escolha. Você está fazendo essa pergunta porque, como você disse, as pessoas dizem que isso vai fazer você feliz, aquilo vai fazer você feliz, conserte isso, conserte aquilo, conserte tudo. Ainda assim não vai acontecer porque você está tentando desenterrar mangas das raízes. Não é daí que elas vêm lá de cima. Então, o que está dentro de você, se você procurar fora, será uma busca sem fim. É por isso que estamos falando de engenharia interior. Você conserta essa pessoa aqui. Ser alegre estará garantido. O restante da vida temos que fazer o melhor que nossa habilidade nos permitir. 2 seres humanos não podem fazer a vida exterior na mesma medida. Isso nunca foi possível. 2 seres humanos nunca podem fazer da mesma forma quando se trata do mundo. Mas, se você estiver alegre, você fará o melhor que puder. E isso é tudo o que importa. Nessa vida, você está dando o melhor de si, de todas as maneiras possíveis. Você só pode fazer isso se estiver feliz e alegre por sua própria natureza. Se a sua felicidade depende do que está acontecendo ao seu redor, se você conseguir um wicket ou não, você estava prestes a jogar com a Austrália, não é? Foi cancelado? Ah, eles vão jogar com a Índia? Agora eu não posso nem lhe desejar sorte. Agora, você pode arremessar e jogar o seu melhor jogo apenas quando seu corpo físico e sua inteligência cooperam com você. Não é preciso nenhum conhecimento científico. Se você fizer uma avaliação sensata de si mesmo, você pode ver claramente que seu corpo e seu cérebro cooperam melhor apenas quando sua experiência de vida é agradável, que é o que você chama de felicidade. A felicidade não é uma quantidade, é apenas que você está se sentindo muito agradável, então você diz, eu estou feliz. Sua agradabilidade deveria ser determinada pelo que está acontecendo dentro de você, não pelo que está acontecendo ao seu redor. Isso não é difícil de consertar. Veja as pessoas que são infelizes, elas são de muitas maneiras diferentes. Todos os tipos de pessoas que não conseguem rir, cantar, dançar, que não conseguem fazer nada com sensibilidade, elas tomam uma bebida e de repente... Então, estou dizendo, a química pode mudar a experiência de uma pessoa. Essa é a fábrica de químicos mais complexa e podemos ensinar você a ser um ótimo gerente dessa fábrica para que você esteja sempre absolutamente irradiante. Agora seu corpo e cérebro funcionarão no seu melhor. Dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo, de quanto sucesso você tem, dependendo
de com quem você está jogando. Agora você está vendo jogar com a Índia. Cancelado. Mas se você tivesse jogado, qualquer que seja a maneira que você arremesse, alguns deles ultrapassam os limites. Os rapazes se tornaram assim hoje em dia. Houve um tempo em que, em 5 dias, uma vez que a bola cruzasse o limite, sem arremessar, quero dizer, se foram 6, o país inteiro comemorava. Agora, em 5 minutos, se não houver um 6, todo mundo fica frustrado. O que está acontecendo? Então as coisas mudaram, os arremessadores se machucam, mas ao mesmo tempo, porque eles estão tentando ir muito rápido, eles também se divertem, porque o ritmo é muito intenso. Então sua felicidade não deveria depender de quantos rebatedores indianos sejam eliminados. Eu não gosto disso. Sua felicidade deveria ser porque você está simplesmente feliz. Por conta disso, você está fazendo o melhor arremesso que você pode fazer. KD, tudo de bom para você. É uma coisa perigosa falar com um jogador da África do Sul agora. Na verdade, eu acho que agora as mulheres têm uma grande responsabilidade de liderar muito da transformação que está acontecendo, sobre como a gente define sucesso, como a gente define trabalho, porque basicamente o mundo como ele é hoje foi definido pelos homens e não está funcionando. Existem uns poucos bons homens que são muito necessários. Mas se você pensar a respeito, tivemos a primeira revolução das mulheres, que foi o voto feminino. A segunda revolução das mulheres, que foi liderada por Betty Friedan, nos Estados Unidos, e a Gloria Steinem, que foi basicamente de trazer acesso a todo tipo de emprego com um salário igual, a todo tipo de cargo no topo de todas as áreas. E agora eu penso que é uma terceira revolução das mulheres, que é redefinir o que é sucesso e trabalho. Então, em vez de simplesmente dizer, eu quero estar no topo com você, onde você está, dizer simplesmente, essa é realmente a melhor forma de conduzir um negócio? Essa é a melhor forma de conduzir o nosso mundo? E as mulheres estão dizendo, não. Muitas mulheres estão dizendo que, na verdade, precisamos mudar a estrutura corporativa em que estamos competindo, mudar o mundo político em que estamos competindo, não apenas competir nos termos que os homens criaram. E você sabe de uma coisa? Quando essas mudanças acontecerem, e elas vão acontecer, os homens ficarão incrivelmente agradecidos. Na criação da vida, na própria essência do que nós somos, há algo chamado de masculino e feminino. Infelizmente, nós criamos um mundo no qual nossa ideia de sucesso e de bem-estar é predominantemente masculina. Quero dizer, você precisa compreender, eu não estou falando sobre homem e mulher, estou falando de masculino e feminino. Um homem é capaz de ser tão feminino quanto ele queira ser, em termos do seu pensamento, em termos da sua emoção, quando ele deseja ser. Similarmente, uma mulher é tão capaz quanto um homem de ser tão masculina quanto ela queira, quando uma situação exigir ou quando esse tipo de ação for necessária. Agora criamos sistemas de educação que são puramente masculinos, que estão produzindo também mulheres. Gostando-se disso ou não, infelizmente, a ideia de sucesso se tornou masculina. Aqueles que querem ter sucesso, mesmo se são mulheres, estão ficando assim, o que é um dano sério para a humanidade. Se você tirar o feminino do mundo, tudo que é gentil, tudo que é belo, tudo que é estético, tudo que é do aspecto mais sutil da vida desaparecerá. E apenas os aspectos de prover e sobreviver existirão. Agora, há uma séria preocupação sobre isso. Veja, 25 anos atrás, numa conversa normal, ninguém achava
que valia a pena discutir economia, não é? Falávamos sobre o tempo, falávamos sobre coisas interessantes na cidade. Nunca falávamos sobre economia. Hoje, em qualquer conversa, todo mundo fala sobre economia. Economia significa sustento. Economia significa prover. Isso é puramente de natureza masculina. Não estou dizendo que mulheres não podem prover. Não estou falando de homens e mulheres, estou falando de masculino e feminino. Se você construir uma sociedade predominantemente masculina, você vai aniquilar o feminino. Nisso, tudo que é gentil e belo desaparecerá, mesmo numa mulher. Porque quando você estabelece o padrão que essa é a única forma de ter sucesso, até elas vão se adaptar a essa situação e percebo que elas estão se adaptando e muitas mulheres estão expressando sua masculinidade de forma muito mais forte e bruta do que um homem. Está acontecendo. Isso é preocupante, porque se eu puder compartilhar algo da minha vida, sabe, naqueles dias, quando estávamos crescendo, meu pai era médico, ele era o provedor. Minha mãe nunca ganhou uma rúpia na vida dela. Mas nunca ninguém pensou que se ela não ganhasse dinheiro, ela valeria menos? Não, ela era a pessoa mais valiosa. Quando eu era criança, quando olho para trás e vejo, com todo respeito, quando olho para trás e vejo a forma que minha vida evoluiu, eu poderia muito facilmente viver sem meu pai, mas não consigo imaginar minha vida sem minha mãe. Ela nunca ganhou nada, mas essa não é a questão. De onde o dinheiro vinha não fazia diferença, mas a maneira como as coisas eram feitas em casa era tudo. Tenho que lhe contar essas coisas simples. Ela fazia tudo na casa, de costurar, a bordar e a cozinhar, tudo, porque ela não queria que outra pessoa fizesse isso para seu marido e filhos. Ela queria fazer por ela mesma. Se viajássemos para algum lugar, se tivéssemos que dormir, se ela visse uma fronha vazia, sabe, quando você viaja para outro lugar, apenas fronhas brancas, ela iria dizer, como crianças podem dormir com fronhas brancas? E pegava agulha e linha, ali mesmo. Em 5 minutos, ela costurava um pequeno papagaio ou uma flor. Esse pequeno papagaio verde, eu olhava para ele e dormia. Isso está tão profundo em minha consciência hoje, aquele pequeno papagaio verde, porque a percepção desse cuidado, acho que aquele pequeno papagaio verde entrou tão profundamente em mim, e em muitas formas quem eu sou hoje é uma manifestação daquele pequeno papagaio verde que ela costurou naquela fronha. Então, isso é feminino. Não estou dizendo que todo mundo tem que bordar, mas o que estou dizendo é que esse sentido de cuidado é feminino. E isso precisa acontecer. No sistema do yoga, quando o Hatha Yoga é um termo comum que está sendo usado em todo lugar, geralmente sem se saber o significado. Hatha significa, Ha significa sol, Ta significa lua. Isso significa equilibrar o masculino e o feminino dentro de você. Apenas quando essas duas coisas estão adequadamente equilibradas dentro de você, você é um ser humano pleno. Caso contrário, você é um ser humano desequilibrado. O Adiyogi, que é o criador do yoga, sei que na Califórnia vocês acham que foi a Madonna quem criou. Adiyogi é simbolizado como o símbolo supremo do homem. E como ele é simbolizado em todas as imagens, numa metade ele é mulher, na outra metade ele é homem. Ele é o homem supremo, mas uma metade dele é mulher, a outra metade é homem. Porque um verdadeiro ser humano é um equilíbrio justo entre o masculino e o feminino. E em locais de trabalho, eu não vejo por que o gênero deveria ser uma questão. Por que deveríamos olhar para uma pessoa sempre como um homem ou uma mulher? Você pode apenas olhar para eles como um ser humano ou como um pedaço de vida. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E claro, não se esqueça de deixar seu like,
compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Minha introspecção começou a se transformar em pensamentos exagerados. E como posso me proteger de ser uma pessoa que pensa demais? Porque às vezes isso leva à procrastinação. Ah, é uma pergunta popular? Veja, suponha que você esteja dirigindo. Em vez de olhar pelo para-brisa, se você continuar olhando para o espelho retrovisor, acho que você deveria estar na marcha ré, não na marcha para frente. Olá? Portanto, toda essa bobagem de introspecção chegou até você pelos ingleses? Eles trouxeram isso? Nesse país não acreditamos em introspecção? Porque... Veja, você está tentando analisar sua própria bagunça? Isso não vai funcionar assim. Se você manter isso a uma certa distância, saberá claramente o que é, você não precisará pensar sobre isso. É assim, digamos que hoje à noite, você queira pegar um voo do aeroporto de Delhi, você está a caminho. O horário do seu voo está chegando, mas há um enorme engarrafamento. Como você experiencia o engarrafamento? Sofrimento profundo, embora você possa estar sentado no carro de seus sonhos, certo? Agora, de alguma forma, você chegou ao aeroporto, entrou no avião e ele voou. Então você subiu, depois você olhou para baixo e o engarrafamento ainda estava lá. Parece tão bonito. Luzes brancas e vermelhas, uma série delas, muito bonito. Você já viu isso? Sim. Tudo o que aconteceu foi uma pequena distância, não é? Uma vez que há um pouco de distância, isso não é mais um problema? Você sabe como lidar com isso? E grandes realizações aconteceram assim? Veja, mesmo agora, eu sei que você é engenheira, mas se eu pedir para você andar para cima e para baixo nesse palco e determinar se esse planeta é redondo ou plano, qual é a sua experiência? É plano. É plano? Essa discussão teria continuado por mais 1000 anos. Isso foi resolvido porque começamos a atravessar os oceanos. Então podemos ver que parece ser redondo. Então começamos a voar. Claramente, a forma era muito óbvia. Depois fomos até a Lua e olhamos para baixo, 100% clara. Algo tão simples que não conseguimos ver quando estamos andando no planeta, não é mesmo? Isso é a mesma coisa. A natureza de sua mente, a natureza dos instrumentos da vida que são o corpo e a mente. No yoga, não vemos corpo e mente. Há um corpo físico e um corpo mental. Por quê? Mente significa, infelizmente, a ideia europeia de uma mente é que ela fica aqui? Não. Essencialmente, você chama algo de mente porque há um certo volume de inteligência e memória. Isso é o que você chama de mente, não é? Você se lembra como era sua bisavó há 5 gerações? Não. Mas o nariz dela está em seu rosto? Sim ou não? Há 1 milhão de anos, como eram seus antepassados? Suas células epiteliais ainda se lembram do tom da pele? Sim ou não? Portanto, cada célula do seu corpo carrega 1 trilhão de vezes mais memória do que o seu cérebro pode jamais processar? Sim ou não? Agora estamos falando da fábrica de químicos mais complexa. Se você observar o que uma molécula de DNA realiza em 1 minuto, todas as fábricas do planeta não conseguem fazer, todos os computadores do planeta, os supercomputadores do planeta não conseguem realizar tantas funções, é assim que funciona? Então, tanto em termos de inteligência quanto de memória, ela está bem distribuída por toda parte? Sim ou não? Pelo menos o seu sistema neurológico está bem distribuído por toda parte, você pode ver isso? Portanto, a mente não está em um só lugar. Há um corpo da mente. Há um corpo de memória. Há um corpo físico, há um corpo de energia. Portanto, se você olhar apenas para uma parte de quem você é e tentar se envolver nela constantemente, se não souber como fazer as outras coisas funcionarem, as outras coisas estiverem funcionando por acidente,
É como se alguém estivesse tentando dirigir com freio de mão puxado. Muitas pessoas fazem isso, elas não percebem. Elas acham que se pressionar o acelerador e pressionar o acelerador, ele vai andar. Não, ele pode pegar fogo. Um carro pode pegar fogo se você dirigir com o freio de mão puxado. No momento, a maioria das pessoas é assim porque foram a uma escola ou uma faculdade. Agora, um pouco do intelecto foi ativado com todos os tipos de informações externas. Com isso, elas estão fazendo todos os tipos de coisas, uma introspecção. Quem está introspectando quem? Essas são todas ideias ocidentais que trouxeram enorme sofrimento aos seres humanos. Enorme. O processo psicológico é uma consequência do tipo de dados que você acumulou e de como você os processa, não é? Se você deixar isso de lado, não terá impacto em você? Quando você quiser, deve usá-lo. Quando não quiser, deve deixá-lo de lado. Mas agora, as pessoas acham que estão pensando o tempo todo. O que você está chamando de introspecção, desculpe-me se eu quero dizer, não pretendo insultá-la de forma alguma. Você sabe disso? Isso é um tipo de diarreia mental? Isso está simplesmente acontecendo? Você dá todos os tipos de nomes, mas essencialmente, veja, pensar significa que, conscientemente, você usa seu processo de pensamento para ir em uma certa direção. Isso é pensar. Se isso estiver simplesmente funcionando o tempo todo, isso é diarreia, não é? Então você deve diferenciar entre os dois. Esse é um processo de pensamento consciente ou é simplesmente um descontrole? Isso é muito importante. Portanto, introspecção significa visão retroativa da vida. Você ainda é uma mulher jovem, mas se você fizer introspecção, você sentirá que já viveu demais? Sim. A coisa mais inteligente que as pessoas acham, sabe? Shakespeare inventou isso. Ser ou não ser. Essa é supostamente a pergunta mais intelectual. Diga-me, se você estiver em êxtase, você pensará em ser ou não ser? Somente se você estiver infeliz, somente se achar que a vida é um fardo, somente então pensará em ser ou não ser, não é mesmo? Portanto, de muitas maneiras, sua introspecção, seja em pequena ou grande proporção, é a base da doença mental. Por quê? Você está tentando encontrar soluções em uma lata de lixo que você tem, que você chama de mente? O que tem lá? Somente o que chegou até você por meio dos 5 sentidos está lá, nada mais? Se você estiver procurando por algo novo, deixe-me dizer uma coisa, você é uma engenheira de computação agora? Está a caminho, certo? Já é? Ok. O seu computador pode funcionar além dos dados que você inseriu? O mesmo acontece com a sua mente? O que é um processo de computação pode ser muito mais complexo do que os computadores que você está operando, mas essencialmente é um processo de computação. Sem dados ele não funciona. Portanto, se você conhece os dados, se você escreveu o software, você conhece os dados, você sabe o que ele pode fazer e o que não pode fazer? O que há para introspectar? Então, estou pensando demais ou fazendo introspecção? Nenhum dos dois é necessário. Você precisa de mais clareza para ver as coisas. Se você vir algo, se você puder simplesmente ver isso claramente do jeito que é, então não há necessidade para introspecção. Mais uma vez, eu estou relembrando que você é uma jovem mulher, mas está tudo bem? Não estou dizendo que você é um bebê, estou dizendo é uma jovem mulher. Embora eu veja você como um bebê, portanto, estou apenas lhe dizendo isso. Veja, a duração da vida de uma pessoa depende simplesmente em termos de sua experiência, não em termos de sua idade. Você já percebeu isso? Em um certo dia, você está muito alegre. 24 horas passam em um instante, não é verdade? Outro dia você está um pouco deprimida. 24 horas parecem 1000 anos. Sim? Portanto, somente pessoas infelizes podem ter uma vida longa. Se você estiver alegre, tudo acabará antes que você perceba o que está acontecendo. Antes de descobrir do que se trata, veja quantos anos. Sim, sinto como se
eu tivesse nascido anteontem, olhe para mim. Então, o problema é o seguinte: estamos tentando consertar a vida com introspecção, moralidade, ética, ideias, filosofias, opiniões, modelos, isso, aquilo. Não, não é isso que é necessário. O que é necessário é que esta vida aconteça de forma exuberante, no auge máximo que pode acontecer, ela deve brilhar. Se você brilhar o tempo todo, fisicamente você estará bem, sua genialidade brilhará, tudo acontecerá. Bem, no mundo tudo vai acontecer? Não. O mundo nunca vai acontecer 100% da maneira que você quer. Como vocês três são jovens, eu lhes digo, e muitos deles são jovens, eu lhes digo, porque muitos de vocês estão nesse sonho de que encontrarão a pessoa ideal, a pessoa perfeita em sua vida, homem, mulher ou o que quer que seja. Não estou tentando destruir todo o romance, só estou dizendo que vocês vão ficar profundamente desapontados. Porque muitas pessoas estão dizendo que são de Mathura. Krishna, o homem mais fantástico, mas suas esposas estavam constantemente reclamando. Não porque haja algo de errado com ele, porque pela própria natureza da existência, ninguém neste mundo é exatamente como você deseja, sim ou não? Portanto, há uma opção. Esta única pessoa pode fazer com que ela aconteça da maneira que você deseja? Se você fizer esta única coisa, onde estará a necessidade de tudo isso? É isso que você precisa fazer? Você é uma engenheira? Precisa fazer um pouco de engenharia interior para que este aqui funcione do jeito que você quer? Mundo, faremos o nosso melhor? Não é sobre lavar a sujeira na sua pele, mas uma certa purificação em um nível mais profundo acontece. Alinhado com suas orelhas, aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria. Uma vez que a sua estrutura celular é recarregada com energia, ela permanecerá jovem por muito, muito tempo. Na maioria das línguas indianas, no uso popular, a palavra Hatha significa ser irredutível. Essa é uma qualidade que você precisará. Seu corpo diz, chega, já basta. Mas você é irredutível? Isso é Hatha Yoga. A sua mente diz, eu desisto, não posso mais fazer isso. Mas você é irredutível, você simplesmente faz. Portanto, Hatha Yoga é sobre criar um corpo que não será um obstáculo na vida da pessoa. Ele se tornará um passo adiante, mas não um obstáculo, não um bloqueio no progresso de uma pessoa desabrochando em sua possibilidade suprema. Então, dicas simples. Eu não sou conhecido por dar dicas. Que má reputação eu tenho. Mas dicas simples. Na cultura iógica, um chuveiro não existia chuveiro. Banho sempre significava mergulhar no rio. Eles sempre iam para o rio, mergulhavam, saíam e pronto. Se você fizer isso, seus músculos serão bons. Então, uma maneira alternativa de fazer isso é... Normalmente, nas nossas casas, o balde que nós usamos para despejar água é desse tamanho. Tem pelo menos 4 litros de água. Se você fizer isso, o corpo todo, ou seja, sempre... Eu quero dizer, eu não
Insistirei nisso para as senhoras, seus penteados e tudo mais, mas sempre um banho significa que o primeiro balde de água é na sua cabeça, sempre. Colocar água fria no seu corpo irá transferir o calor para o seu cérebro muito rapidamente. Isso não deve acontecer. Então é por isso que aqueles que não querem molhar o cabelo, ao menos deveriam pegar um pouco de água fria e colocar. Você sabe, tem um ponto aqui, alinhado com suas orelhas. Aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria, imediatamente você verá um certo resfriamento acontecer na região da cabeça. Depois disso, você pode tomar banho só com o corpo. Mas fora isso, você sempre, o primeiro balde de água é sobre sua cabeça, não em seu corpo. Portanto, o que você faz é, você enche o balde e... Essa é a melhor maneira de fazer isso pela manhã. O corpo deve ficar imerso na água, de modo que você esteja tentando criar a simulação de um mergulho no rio, ok? Ao mesmo tempo, todo o corpo deve estar, pelo menos a pele deve ser coberta de água ao mesmo tempo. Não aqui, 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 ali, 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 sabe? Se você derramar água, o corpo todo, o corpo deve achar que você está dando um mergulho. Então, se você despejar assim, haverá um certo resfriamento no sistema e os músculos se tornarão muito flexíveis. O chuveiro pode fazer isso com você. Se o chuveiro for forte o bastante, ou pelo menos se o volume de água for bom o suficiente, o chuveiro pode facilmente fazer isso. É sempre melhor usar água que seja ligeiramente mais fria do que a temperatura do ambiente. Basta um certo volume de água fluir sobre você ou estar imerso em uma água mais fria que a temperatura ambiente. Porque, se isso acontecer, uma coisa que acontece na superfície é que as células epiteliais se contrairão. Quando elas se contraem, elas abrem todos os poros. Os poros entre as células se abrirão. As próprias células têm poros. Nós não queremos que estes se abram. Eles abrirão se você os colocar em água morna. Se você mergulhar seu corpo em uma banheira de água quente, as células se abrirão e absorverão a água. Isso nem sempre é uma coisa boa de se fazer. Você coloca o corpo em água fria, as células se contrairão, os espaços intermediários se abrirão, e isso é importante para praticar yoga, porque nós queremos que a estrutura celular do corpo seja recarregada com uma dimensão diferente de energia. Se as células se contraem e permitem espaço, e daí você pratica seu yoga, então, a estrutura celular do corpo é recarregada. O motivo pelo qual uma pessoa parece estar muito mais viva do que a outra é, essencialmente, por causa disso. E, uma vez que sua estrutura celular está recarregada com energia, ela permanecerá jovem por muito, muito tempo. Enquanto as pessoas estão pensando por que o velhote ainda não está morto, você continua se sentindo como se tivesse 25 anos. Hatha Yoga é uma forma de frustrar o mundo também. Portanto, água que seja mais fria do que a temperatura ambiente. Na Índia, no sul da Índia, pelo menos isso não chega a ser um problema, a água está sempre nessa temperatura, o lugar ideal. Mas se você estiver em um país mais frio, se você estiver em um clima temperado, a água pode ser fria demais. Isso não é bom. A água deve estar, digamos, entre 5 a 8 graus centígrados abaixo da temperatura ambiente. Não mais que isso.
Portanto, se você tem tendência de pegar resfriado, inicialmente, nas 2 primeiras semanas, você coloca uma colher de óleo de eucalipto na água fria, e despeja isso sobre você. Você verá que seu resfriado vai desaparecer, não por causa do óleo de eucalipto, somente por causa da água fria. Se você tiver uma infecção e outras coisas em que o excesso de muco está sendo gerado, isso precisa ser tratado de forma diferente. Mas, como eu disse, a água deve estar apenas entre 5 a 8 graus abaixo da temperatura ambiente. Não uma água excessivamente fria, não. Se existe qualquer tipo de interação, qualquer tipo de encontro e mistura, do tipo que for, se você ficar na multidão por muito tempo, quando for para casa, a primeira coisa é tomar banho. Você precisa fazer isso? Se for preciso tomar 3, 4, 5 banhos em um dia, não importa. Para um sadhaka é bom tomar banho várias vezes ao dia. Você não deve exagerar, mas tinham momentos em que eu costumava tomar banho no mínimo de 5 a 7 vezes por dia. Agora caiu para talvez 2 definitivamente, às vezes 3. 2 é uma obrigação para você. Mais é melhor. Se qualquer tipo de contato físico acontece com alguém por um período de mais de, digamos, 6 minutos, se você estiver segurando a mão de alguém, antes de fazer yoga, o melhor é que você tome um banho. Isso não é uma questão de limpeza. Nós não estamos tentando limpar o corpo, esse não é o objetivo. Não é porque alguém é impuro que você esteja tentando limpar seu corpo. Yoga é uma maneira de organizar suas energias em um indivíduo. Então, se algum tipo de transação acontecer demais, se eu chegar e sentar em um programa, eu não estou sequer tocando fisicamente em ninguém. Se eu sentar em um programa por 2 ou 3 horas, a primeira coisa é tomar um banho. Porque apenas a interação cria uma certa quantidade de... A integridade de sua energia fica um pouco frouxa. Portanto, a qualquer hora, a primeira coisa quando você vai para casa, tomar um banho. Banho não quer dizer necessariamente sabonete, shampoo, isso, aquilo, um balde cheio de água. Apenas água escorrendo, isso purifica. Como a água purifica sem lavar e esfregar? Não é bem assim. Você sabe, em reatores nucleares, eles usam certos metais, particularmente metais como titânio e até platina e algumas outras coisas. Se eles querem purificar esses metais, eles querem metais na forma mais pura. No processo normal de laboratório, eles só podem purificá-los até um certo ponto. Para além disso, eles não são capazes de purificar. Então o que eles fazem é, você faz uma haste deste metal e faz outro anel. Simplesmente mover para cima e para baixo, sem tocar. Basta fazer isso, você verá que os metais serão purificados. Então 72% do seu corpo é água. Basta você jogar água sobre ele e ocorre uma certa purificação. Não se trata de lavar a sujeira da sua pele, que de qualquer forma está lá, isso é uma coisa diferente. Mas uma certa purificação em um nível mais profundo acontece, simplesmente permitindo que a água escorra sobre você. Você já viu? Suponha que em um determinado dia você esteja muito tenso. Quando você vai e fica embaixo do chuveiro, você não quer sair. Você só quer ficar lá por um tempo. Aqueles 3 ou 5 minutos embaixo do chuveiro não resolveram nenhum problema em sua vida, mas quando você sai, parece que se foi. É como se você tivesse acabado de nascer. Você já notou isso? Você sente que tudo se foi? Porque tudo o que está acontecendo é, em grande parte, 2/3 disso é água. Se apenas água fluir sobre este, certas coisas mudarão. Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru,
convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. Portanto, acordar com um alarme em um acordar repentino não é a melhor maneira de fazer sua vida. Quantos de vocês acham que um dia pela manhã, quando se levantam, sem motivo algum, você está simplesmente se sentindo mal sem motivo? Se isso está acontecendo pelo menos 2, 3 vezes por ano, se for o caso, você deve fazer certas coisas antes de ir para a cama. É muito, muito importante. Porque inconscientemente você precisa entender isso. Você pode incubar muitas coisas negativas ou positivas durante o sono, seja agradabilidade ou desagradabilidade. Você pode incubar de forma muito eficaz e ininterrupta durante o sono. Você também pode incubá-las durante o dia, mas existem tantas interrupções. Isso não acontece de forma muito eficiente. Mas se você tem uma tendência de ir para a cama de uma certa maneira e você acorda de manhã muito mal, simplesmente sem razão, isso significa que você está incubando coisas durante a noite muito eficientemente. Ovos podres. Não se trata apenas de distúrbios psicológicos. Isso pode causar grandes problemas fisiológicos por um período de tempo. É importante que você elimine essas coisas da sua vida. Então, antes de ir para a cama à noite, há certas coisas que você precisa cuidar. É melhor, se você está comendo carne e outros tipos de refeições, que você coma pelo menos 3 a 4 horas antes de ir para a cama. A digestão terá acabado. Antes de ir para a cama, beba uma certa quantidade de água e vá para a cama. Você verá como isso será facilmente resolvido. Uma coisa simples pode ser apenas um banho. Sempre tome banho antes de ir para a cama, vai fazer muita diferença. Nesse clima, banhos frios talvez sejam difíceis, então você pode optar por banhos mornos. Não tome banho quente à noite, opte por banho morno. Isso faz você ficar alerta. Então você vai pensar, eu não consigo dormir. Não importa, você vai dormir 15, 20 minutos ou meia hora mais tarde, mas você vai dormir melhor, porque isso levará embora certas coisas. Quando você toma banho, não é apenas a sujeira na pele que você está tirando. Você já reparou, se você está muito tenso e ansioso, seja o que for, apenas um banho que você tome parece que o fardo quase lhe foi tirado? Você não percebeu isso? Portanto, não se trata apenas de lavar a pele, muitas coisas acontecem quando a água flui sobre o seu corpo. Este banho é um Bhuta Shuddhi muito rudimentar, porque mais de 70% do seu corpo é, na realidade, água. Se você passar água sobre ele, uma certa purificação acontece, que está além da limpeza da pele. Mais uma coisa, se você quiser fazer, apenas acenda uma lamparina com óleo vegetal, um pavio de algodão, um pouco de óleo, qualquer um. O que vocês usam aqui? Óleo de cozinha normal, óleo de linhaça, óleo de farelo de arroz ou óleo de gergelim. O que você tem? Azeite de oliva. Azeite de oliva está ótimo. Qualquer óleo vegetal com um pavio de algodão. Apenas acenda uma pequena lamparina em algum lugar do quarto onde você dorme. Você verá que essas coisas desaparecerão completamente. Se você puder entoar um mantra ou se houver práticas noturnas, práticas de yoga antes de ir para a cama, sente-se na sua cama e faça essa prática. Se você quiser fazer Isha Kriya, está disponível na internet. Em geral, na Índia, eles te disseram que você não deve colocar a cabeça para o norte e dormir. Você está ciente disso? Sim. Se você colocar sua cabeça para o norte e dormir durante a noite, quando estiver na posição horizontal, então lentamente o sangue será puxado em direção ao seu cérebro. Quando tem muita circulação no cérebro, você não consegue dormir em paz. Se você tem algum tipo de, fraquezas inerentes
ao seu cérebro, ou se você é mais velho, você pode morrer dormindo. A pessoa pode ter hemorragia, porque o sangue extra está tentando entrar no cérebro, onde os vasos sanguíneos são finos como cabelos. Algo extra está sendo empurrado por causa da atração magnética. Quando você está na posição vertical, não é assim? No momento em que você fica na horizontal, esse impulso na cabeça é tão forte que lentamente o sangue tenta se mover em direção ao cérebro. Então, para evitar isso é verdade apenas no hemisfério norte. Se você for para a Austrália, você não deve colocar a cabeça para o sul. Se você estiver na Índia, você não deve colocar a cabeça para o norte. Você pode colocar de qualquer outra maneira, tudo bem? Tenha isso em mente, que você é verdadeiramente um mortal, ok? Não em palavras, realmente, você pode cair morto agora mesmo? Você pode ser jovem, você pode envelhecer, não importa, você pode cair morto agora mesmo? Sim ou não? Antes de ir para a cama, sente-se e pense que esse é o seu leito de morte. Você tem apenas mais 1 minuto para viver. Apenas olhe para trás e veja se o que você fez hoje valeu a pena. Basta fazer esse simples exercício e você não sabe quando isso realmente acontecerá. Quer você esteja sentado no leito de morte ou deitado em um hospital, todo tipo de coisa vai grudando em você. Quem sabe como isso vai acontecer? Mas aproveite isso todos os dias em que você se senta no seu leito de morte. Olha para trás e vê, hoje, como eu lidei com essas 24 horas. Valeu a pena? Porque agora estou morrendo. Se você fizer isso, viverá uma vida que valeu a pena. Acredite em mim. Portanto, todos os dias à noite, todos vocês devem fazer isso antes de dormir. Nos últimos 3 minutos, tudo que você acumulou, o corpo, o conteúdo da mente, as coisas, não ignore as pequenas coisas. Essas pequenas coisas são grandes coisas. Eu vejo como as pessoas estão carregando o seu próprio travesseiro. Sabe por que é muito importante? Portanto, seu travesseiro, seu calçado, se você tiver relacionamentos, tudo que você tiver acumulado, mantenha isso de lado, durma. Se você dormir nessa condição, você vai acordar com muito mais luz, com muito mais energia, com muito mais possibilidades do que você imaginou ser possível. Apenas durma como vida, não como um homem, não como uma mulher, não como isso e aquilo. Mantenha tudo à parte. Simplesmente. Isso está ficando fácil demais? Sadhana dormindo? Ao menos isso você deve fazer. Então, que tipo de sons lhe desperta irá determinar o contexto do dia e o futuro da sua vida de muitas maneiras. Então, acordar com um alarme, um acordar repentino, não é a melhor maneira de levar a vida. O melhor é que, se você precisa de uma certa quantidade de... Se o seu corpo agora, por causa do tipo de comida que você consome e do tipo de pensamentos e de emoções que você processa dentro de si mesmo, de acordo com isso você pode... E o nível da vibração que você gerencia no corpo, isso irá determinar o quanto de sono você precisa. Digamos que você precisa de 3, digamos que você precisa de 8 ou 12 horas de sono. Eu estava dizendo o número errado. Qualquer que seja a quantidade de sono que você precisa, você sabe o quanto que precisa? Então vá para a cama cedo o suficiente para que você acorde naturalmente. Se você está acordando naturalmente, e suponha que você tenha dúvida se vai acordar ou não, se você tem um certo mantra, se você se identificou com um dos mantras Vairagya, você pode usá-lo? Fisiologicamente, um aspecto importante seu é seu coração, a estação de bombeamento para sua circulação sanguínea que bombeia a vida através do corpo. Se isso não acontece, nada acontece. Isso começa do lado esquerdo.
Por isso lhe dissemos, você sabe, na Índia lhe falaram que quando você acordar, você deve rolar para o seu lado direito e se levantar. Não falaram? Do lado esquerdo, se você rolar e se levantar, coisas ruins vão acontecer com você. Eles te disseram? Coisas ruins não são sobre isso. Quando você está em um certo estado de relaxamento, quando o corpo está relaxado, a atividade metabólica é baixa. Quando você levanta, há um certo aumento de atividade. É por isso que eles lhe disseram na Índia, veja, todas essas coisas estão incorporadas na sua vida, as quais você está jogando fora, toda uma ciência do viver foi incorporada em sua vida. Eles lhe disseram que de manhã, antes de você levantar, você deve esfregar as mãos e olhar assim. Não olhar assim, você deve colocá-las sobre seus olhos. Faça isso. Você verá Deus? Não se trata de ver Deus. Se você esfregar essas duas, todas as terminações nervosas, há uma forte concentração de terminações nervosas em suas mãos. Se você fizer isso, o sistema acorda imediatamente. Você está se sentindo com sono, você está se sentindo sonolento, apenas faça isso e veja, tudo fica desperto. Então de manhã, antes de mexer o seu corpo, você o desperta primeiro, e então coloca sobre seus olhos. Instantaneamente, uma série de nervos conectados com seus olhos e com outros aspectos de seus sentidos despertam. Antes de mover o seu corpo e o seu cérebro devem estar ativos. Você não deve levantar zonzo, é essa a ideia, você entende? Faça isso e então vire para a direita e se levante. Hoje, se todos nós formos para a cama, amanhã de manhã, quase 1/4 milhão de pessoas não vão acordar? Morte natural no mundo? Suponha que você acorde amanhã. É garantido? Você veio com cartão de garantia? Sem cartão de garantia? Então suponha que você acorde, digamos. Faça apenas esse tanto, estou lhe dizendo. Este é um simples primeiro passo para o seu processo espiritual. Amanhã de manhã, quando acordar, verifique. Você está mesmo acordado ou está morto? Se você está acordado, isso precisa pelo menos de uma pequena celebração. Você não precisa levantar e dançar, você pode pelo menos sorrir, ainda vivo. 1/4 milhão de pessoas morreram, eles eram como você e eu e eles desapareceram, não foi? Onde quer que procure, eles não estão lá. Aqui eu estou ainda vivo. Um grande sorriso você dará? Estou falando de gestão? E se 1/4 milhão de pessoas morreram, pelo menos 3 a 5 milhões de pessoas perderam alguém que lhes é querido? Você verifica essas 3, 4, 5 pessoas que são importantes para você, todas vivas hoje? Mais um grande sorriso? Olá? Você dará ou não? Vivo. Suponha que neste momento apontamos uma arma na sua cabeça. Você vai achar que é um alívio? Não. Vai ficar aterrorizado, não vai? Então isso é o quanto que é precioso de se estar vivo, não é mesmo? Esse é o tanto que é precioso para você estar vivo? Então amanhã de manhã, 1/4 milhão de pessoas morreram da noite para o dia, mas você ainda está vivo? Isso não merece pelo menos um grande sorriso, eu lhe pergunto? E todas as pessoas que são importantes para vocês estão vivas hoje, mais um grande sorriso? Sua presença é valiosa para nós. Nos diga o que achou deste vídeo nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos vídeos e convide outros a fazerem parte desta comunidade.